Mas esse não era Porque aquele o Corinthians perdeu por incompetência. Mas o Corinthians já não perdeu esse cara? Então. Onde que anda esse bonitão? Ele não, tá inclusive, não teria feito bilu no Corinthians? Ele tá no Al Hilal Foi do uma Egito. situação, Sombra, que ele até deu uma declaração dizendo que não, meio que tentando colocar panos quentes, mas pra mim, se o jogador quer, ele fica. Claro. Esse negócio de tipo, o empresário, não sei o quê. Pra mim, houve erro da diretoria do Corinthians sim, inclusive em tê-lo anunciado como o primeiro reforço do ano, a permanência dele. Ridículo. Então, ele fala que ele quer o reforço dele pra zaga pro ano que vem, seria Lucas Veríssimo, que tá infeliz no time atual dele do Egito lá, e gostaria de voltar não forçou a barra pra ir embora? Ué, ele foi pro Egito, ele não tava buscando uma visibilidade como jogador, No uma Egito? vaga na seleção brasileira. Ele queria era dinheiro. Ele tá infeliz ganhando o que tá e agora quer voltar. Ô, De Paulo, voltar. vamos brincar de caça-like Pelo amor de Deus. Vamos brincar de caça-like. Vamos fazer o seguinte. Olha, informação, hein, de bastidores, hein? Se o Abel resolver ir embora, Gustavo Gomes pode pintar no Corinthians. Olha que belo caça-like agora. Mas triangulação, hein? Mas Nossa, quem você gostou, lá não? como joga sinuca. Mas quem parou pra ouvir agora e desligou agora, achando que isso ele vai. Ele entra. Só faltou Ele você engata. falar no final, informação do Ademir Quintino. Aí O repórter Ademir Quintino. E o clube do Lucas Veríssimo é o Aldo Rail. Aldo Rail. No Catar. É no Catar, não é no Egito, não. Sim. Eu li aqui. Mas tá ali, Mas quem falou tá Egito? tudo lá. falei Motinha. O Mota. Tá escrito aqui. É mundo Samir árabe. Carvalho, ó. Hã? Tá escrito aqui. Samir Carvalho está feliz no Egito. Samir falou Egito. Onde atua pelo Catar, Doha. Al Hilal. É que o Aldo Rail é o mesmo time que jogava o Dudu, é Egito, é Catar mesmo. Agora não sei se Egito, sempre Peraí, mas esse Catar. tweet não é do Samir, Não, o não. Egito não Filho, tem tá bala aqui, pra ó. pagar o que estavam pagando pra ele, não tem. Bom, enfim, Mas tá o bom. Quintino ali Desse tá jeito cheio que ele é de- também. Pô, o seu Tá cheio amigo, de- o seu de amigo cara dos Samir petróleo lá também, não tem um Atlas em casa? Então, mas peraí, eu não tô vendo o Samir ter publicado isso. Repostaram alguma coisa, mas não é no perfil do Samir, não. Ah, não Tem é? tanta notícia aqui. Não, não. É fake. É feio. Não É é que o fake. Mota viu, tá na internet, é verdade, sabe? Tipo, Mas você Mota, pegou a que notícia mais? de quem? Do Zé Janjão? Ó, Timão News, tá em todo Alfredo lugar, Viana. velho. Timão News. Não, que quero mais? saber onde saiu que é do Egito. Sobre Corinthians. Liga pra Lelê. A Lelê que publicou. Coringão do Povo. Vamos lá. Olha, o... Que mais, mano? São Paulo... Corinthians, até me atrapalhei agora, velho. Você desestabilizaram. Vocês são chatos, Olha o que né, vocês velho? fazem com moto. Porra, olha, o Corinthians arrecadou mais de 40 milhões só no BR aí como mandante, hein? E pode bater um recorde de 85 milhões esse ano. Dá pra com pagar todos os juros, campeonatos. né? Isso Com aqui é todos pra os pagar os campeonatos, juros da Caixa, né? Como mandante vai bater o recorde de 85 milhões, eles estão esperando. De 85 a 90 milhões. Cara, a torcida, né, mano? Faz a não parte. dá pra reclamar do torcedor do Corinthians em nada. Não pode. É uma afronta reclamar do torcedor do Corinthians, eu vou dizer, nos últimos 5, 6 anos. Não dá pra reclamar. É sempre casa cheia, é apoio incondicional. Não dá pra reclamar. Cara. Nunca ficou vazio, desde que eu coisa por gente. É 40 mil, qualquer jogo lá, sabe? Torcedores. É que o ticket médio do Corinthians é baixo. Né? Os valores, por exemplo, você vai no Morumbi. Não tava tendo briga porque tava aumentando. Então, mas lá no Morumbi, por exemplo, eu já ouvi vocês baixo falarem também. aqui, renda de 4 milhões e meio, sei lá, com 50 mil torcedores. O Corinthians com 45 mil pessoas dá normalmente 2 milhões e meio, 2 milhões e 800, por quê? Porque o ticket é baixo. Mas não é por isso que enche? Né? Não, mas do São Paulo. Não é por isso que enche. O torcedor do Corinthians paga com qualquer valor. Não, o ticket do São Paulo é Não tem mais essa. baixo. De Paulo. Não, acho que não. aliás, ô De Paula, Vamos lá. Você é louco. Que vai ter Corinthians e Vitória, né? É. Segundo... Confronto direto. o Ramon dando entrevista, né? Que Falou beleza, o seguinte, hein? que é um jogo muito importante, Ainda bem que ele né? Porque é um adversário direto que quem perder, Legal de ele repente, ter pode falado, colocar... Quem perder pode colocar o outro numa situação difícil, Vitória né? do Pode Carpini, subir e hein? descer. Carpini. Não, da massa. Professor Carpini. Né? O Corinthians que vai colocar o Fagner, o Matheus Bidu, que substitui o Mateuzinho e o Hugo, né? Suspensos. E volta o Coronado. Corona tá de volta, não vai poder contar ainda, né, mano? Com o André Ramalho, lesão na coxa. O Daqui a Kaká ainda 3 tá semanas. entregue ao departamento médico. O Corinthians deve jogar ali na zaga com Gustavo Henrique, Félix Torres, e deverá ter no banco de reservas, vai ter o zagueiro Renato, né, que é da base,
um zagueiro apenas no banco, o Ranielli. O Caetano tá afastado porque não quer renovar. E aí... Tá sendo oferecido em tudo quanto é lugar. Eu não quero renovar. Então, o Corinthians teria o Ranielli no banco, que poderia fazer às vezes também, né, de zagueiro. E a opção é por 2 zagueiros dessa vez, né? O Ramon, né, mano, até por falta agora de elenco, não consegue dar sequência no mesmo planejamento em termos... Joga com 3 zagueiros um jogo, joga com 2 do outro, né? Tal. Enfim... Mas o Coronado volta, o Memphis está à disposição, o Yuri Alberto. Nós vamos lá quase que com força máxima, mano. E é força máxima. Mas é isso, né? De Paulo. Apesar... É que eu acho que o Mateuzinho e Fagner, por mais que o Mateuzinho esteja à frente hoje, mas o Fagner é um lateral aí que durante muito tempo aí foi titular. Não acho que o Corinthians sinta tanto assim. O problema vai ser justamente a ausência, principalmente do André Ramalho, que hoje é realmente o xerifão aí da zaga. O Kaká também estava melhor do que os outros zagueiros, mas a falta que realmente vai ser sentida é a do André Ramalho. Tomara aí que a dupla titular aí não fique batendo cabeça ali, Gustavo Henrique, Félix Torres. E por falar nesse Caetano, velho, o simples Caetano fazer doce para renovar com o Corinthians. O Caetano, ele é tão confiável quanto uma Brasília subindo a Tamoios. Tá de brincadeira. O Caetano, o Caetano recebe mais com shows junto com o Gilberto Gil, é isso, cara. Como você é burro, mas o Quintino, o zagueiro que nas oportunidades que teve, inclusive, De Paulo, você vai se lembrar, o Caetano, ele era muito mais cobiçado, antes mesmo do Murilo começar a fazer sucesso no Corinthians, todo mundo, olha, o zagueiro é o Caetano, Esse cara, de todas as oportunidades que ele teve, ele nunca se firmou. Um cara extremamente estabanado, pouco confiável, a bola vai no pé dele e faz besteira, marca mal, nunca gostei, sinceramente, nunca gostei. O Caetano é aquele típico caso de jogador que é muito bom quando você não o acompanha jogando. Todo mundo fala do cara. Olha esse cara. Aí quando ele tem 3 partidas, nossa mas senhora, aí, De Paulo, o bom é o empresário dele que ofereceu ele já, tô sabendo, Cruzeiro, Internacional, pra vários times aí agora. O bom trabalho é do empresário, né? Agora, o Motinha, o Corinthians... e Gil... o Corinthians teve apenas 4 dias de preparação. Apenas 4. Tá cantando essa mas porcaria. Só um parênteses aí. Ele tá cantando a mangueira. Saberam que nasceu pra jogar no Corinthians, velho. E eu posso provar. Quem? Robert Renan, João Vitor. Você vê o Robert Renan no Inter, é um retrato na parede. Foi mal, hein? Foi mal, hein? E os caras foram buscar ele no aeroporto, hein, mano? Você avisou, hein? Vergonha. Lembra, mano? Lembra que os caras foram buscar ele no aeroporto lá no Sul? Pois é. E o Corinthians teve apenas 4 dias de preparação para pegar o poderoso Vitória, enquanto o adversário teve 6 dias. Quer dizer, o Vitória vem descansado. E conta Corinthians terá uma... Olha, mano, vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra no Barradão. Porque eles contam ainda com Gustavo Mosquito no ataque. Então, nós vamos ter que ir pra cima dos caras. E o Depay, mano, não foi convocado pra seleção holandesa, nem poderia ser, não tem jogado muito, tá voltando agora, né? Então fica com nós aqui pra treinar mais, pra arregaçar. Melhor pra nós, De Paulo. Só relembrando aí também, ó. O Vitória ele teve um acréscimo aí de qualidade nos últimos jogos. O Vitória vem de 3 vitórias consecutivas, assim como o Corinthians também. O Vitória que em determinado momento, De Paulo, eu achei que... O Vitória que em determinado momento eu achei que ia cair. O Vitória também deu um up aí no final de campeonato aí, que os caras meteram uma seta pra esquerda e o Bragantino continua caindo em queda livre, hein? Nossa. Bragantino tem tendência a disputar a Série B ano que vem. Ô, Maurício, presta atenção no Cruzeiro que não para de perder. E o Corinthians é filho do Carpini, vai perder esse jogo. Agora, fazendo algumas contas... Fazendo algumas contas, né, mano? Algumas contas de probabilidade, o Corinthians se engatar uma 4ª vitória consecutiva aí diante do Vitória, já dá pra sonhar aí lá na parte de cima da tabela, hein? Já dá pra começar a vislumbrar uma 9ª colocação. Mas a parte de cima pra vocês é o 12º. É, né? Nono, o G9. Ô, De Paula, deixando a rivalidade à parte, volto a dizer aqui, o Corinthians hoje é um time de G4 jogando perto do Z4. Se o Atlético Mineiro perder as 2 finais e o Cruzeiro vencer a Sul-Americana, o Corinthians pega uma vaga de pré-Libertadores. O que parecia impossível torna-se realidade. Ó, cuidado, Libertadores, gate à vista. Girando a nossa equipe de reportagem, peço licença para a Roberta Barroso e chamo agora o Mendel Bidlovski com as informações do Corinthians, que é uma doideira, né, Mendel? Que num dia a gente fala de zona de rebaixamento, depois já tá a 3 pontos pensando em classificação de Sul-Americana, a conversa já vira classificação para Libertadores, o Corinthians está nesse limbo aí na reta final de campeonato.
Exatamente. Bom dia, Mari, bom dia a todos. O Corinthians vive esse momento de mudança, né? O Corinthians segue lutando, né, para se afastar da zona de rebaixamento, é o 13º colocado com 38 pontos, mas a situação melhorou na tabela de classificação. Com isso, o corintiano já sonha, pode entrar na zona de classificação da Sul-Americana neste momento do 12º colocado para cima, né? Ali o Corinthians entraria na zona de classificação da Sul-Americana. Essas posições podem aumentar dependendo de quem for os campeões das competições. E quem sabe, para o corintiano mais otimista, pensar também numa classificação para a Conmebol Libertadores se abrir o G9, né? Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Cruzeiro campeão da Sul-Americana e também o Flamengo campeão da Copa do Brasil, aí abriria 9 vagas, G9 para a Libertadores. O Corinthians também poderia sonhar com uma vaga na Conmebol Libertadores. Quem diria, né? Esse é o momento do Corinthians. Corinthians que vai ter mudanças para essa partida contra o Vitória amanhã no Barradão. Isso porque o Fagner e o Matheus Bidu devem entrar nas vagas do Hugo e do Mateuzinho, que estão suspensos. Como o Kaká e o André Ramalho estão lesionados, o esquema de 3 zagueiros, né, que o Ramon Dias voltou a usar depois de 10 rodadas na última partida, na vitória no clássico contra o Palmeiras, ele deve voltar a uma linha de 4. Com isso, provável o time do Corinthians para enfrentar o Vitória com Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martínez, o Carrijo, Alex Santana, o Charles, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Vamos ouvir então o Carrijo falando sobre esse momento do Corinthians, pensando agora na Sul-Americana, sobre esse jogo contra o Vitória, jogo importante, né, para tentar essa vaga na Sul-Americana, falando sobre esse momento do Corinthians. Vamos ouvir então o jogador corintiano. Há muitos anos já todo mundo conhece Corinthians, sabe lo gigante que é, né? É verdade que tipo, llegar a un equipo donde está peleando para caer no es fácil, mas siendo Corinthians aceitas esa responsabilidad, aceitas aquel desafío, ¿no? Porque sabes que tirando o equipo de ahí, el próximo ano va a ser totalmente diferente. Y ahora estamos olhando para cima, tentando aproximarse mais para cima para chegar a uma Copa, a la Copa Sul-Americana, que é o principal, né, agora acho. Não, agora sabemos que não é clássico, mas é um rival muito direto. E agora aqui não é mais que 3 pontos, né? É quase 6 pontos, por isso temos que ir forte do pedido inicial. E a exigência de um clube como este é sair campeão, né? Mas o principal, eu acho, de momento era não cair. E pronto, quando ficamos fora daquelas competições, foi virar a página, ficar forte, o grupo fechado. Tá aí o Carrejo falando então do grupo fechado, nesse momento o Corinthians forte na competição. O Corinthians terá a volta do Igor Coronado, que cumpriu suspensão na vitória no clássico contra o Palmeiras, deve estar no banco de reservas. Então é um jogo de 2 equipes que estão num momento bom, né? Corinthians 4 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, 2 empates e 2 vitórias, e o Vitória também, que vem de 4 partidas sem perder, vem de 3 vitórias consecutivas, um jogo importante para as 2 equipes tentar se afastar ainda mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tentar, por que não, uma vaga na Sul-Americana do ano que vem, Mari. E o ambiente no Barradão é aquela coisa também, hein, Mendel? Obrigada pelas atualizações. Eu colo na tela então para vocês, olha, os jogos da 33ª rodada. Tá aquela loucura, né? Já tem rodada hoje, sexta-feira, tudo também pensando no dia separado para a decisão da Copa do Brasil, com Inter e Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Aí amanhã tem Vitória e Corinthians, Botafogo e Cuiabá, Cruzeiro e Criciúma, Fortaleza e Vasco, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, Juventude e Bahia, São Paulo e Atlético Paranaense. No domingo tem Galo e Flamengo pela Copa do Brasil. Na quarta, pelo Campeonato Brasileiro. TV amanhã, Vitória e Corinthians, mesma pontuação. Olha, 2 equipes com campanhas iguais nos últimos 5 jogos. Essa partida promete. Muito bom, hein? O fim de um tabu de 3 anos sem ganhar do Palmeiras merecia uma festa como essa. Mas, se para a torcida a euforia continua, os jogadores não demoraram para voltar ao normal. Afinal, o Campeonato Brasileiro não acabou e a distância do Timão para o Z4, faltando 6 rodadas, é de apenas 4 pontos. Tem que subir mais um degrau. Humildade no que vai falar lá fora, porque a gente não conquistou nada. Nada. Muito pezinho no chão, muito pezinho no chão. Vamos fazer tudo possível
possível pra gente classificar para o Sul-Americano. Mas assim, ó, jogo a jogo. O próximo acontece amanhã contra o Vitória em Salvador. E Fagner será uma das novidades. Depois de 3 jogos no banco, vai começar em lugar de Mateuzinho suspenso. Bidu volta à lateral esquerda, já que Hugo recebeu contra o Verdão o 3º amarelo. E como André Ramalho e Kaká estão machucados, Ramon Dias deve optar por uma formação com apenas 2 zagueiros. Um provável Corinthians na Bahia deve ter Hugo Souza no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. José Martínez, Carrilho ou Breno Bidon, Alex Santana ou Charles e Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Existe propósito maior ainda para a gente buscar esse negócio, tá certo? Então vocês acreditem, nós estamos aqui para fazer coisas maiores do que nós estamos fazendo. Agora, o que eu peço para vocês, continue acreditando. O objetivo aqui, quando nós chegamos, era tirar o Corinthians dessa situação. E a gente, pouco a pouco, está fazendo, diz o auxiliar Emiliano Dias. É jogo a jogo e tentar sempre que o Corinthians dispute todos os jogos no máximo, porque estamos em um clube que é muito grande. Corinthians e Vitória estão empatados no Brasileiro, cada um com 38 pontos. Se bem que o time nordestino está na frente do Timão, porque ganhou 2 jogos a mais em relação à equipe paulista. Por outro lado, o Vitória é o segundo time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro, ao lado do Cuiabá, 16 vezes, à frente somente do Atlético Goianiense, que está na lanterna. A gente sabia que cada jogo desse de confronto direto era uma final, né? E ainda mais aqui no Barradão, com a força da nossa torcida. A gente sabia que tinha que ganhar os jogos dentro de casa, e a gente fez isso com o apoio da nossa torcida. A gente desempenhou um bom futebol e que continue assim até o final do campeonato. Ainda a gente não ganhou nada, tem muito ainda na frente. E esse time não merece brigar para não cair. Já demonstramos, a gente já demonstrou muitas vezes. A gente está 8 meses sofrendo, então cara, já é momento de disputar esse clube também. Muito tempo sofrendo não dá, velho, não dá. Ó, o Vitória ganhou do Atlético Paranaense fora de casa. O Corinthians nem se fale, não é? Fez o que tinha que fazer no derby, venceu por 2-0, tá com outra confiança, tem tudo para ser um jogaço. Agora, uma vitória nesse jogo praticamente tira qualquer possibilidade de rebaixamento, porque eu acho que esse corte de rebaixamento vai ficar menor. Precisa somar lá os 45 pontos, 46 pontos para você escapar da zona de rebaixamento. E o fato do Vitória estar jogando bem, apesar dos últimos jogos muito parecidos dos dois times... O Corinthians venceu o Atlético Paranaense e Palmeiras nos seus domínios e ganhou do Cuiabá fora. Não foi aquela partida vistosa, mas o resultado importantíssimo. Será que não conquista 3 pontos também amanhã, hein? O Corinthians está empolgado, embalado. Está empolgado, principalmente pela forma que venceu o Clássico. E eu falei aqui depois, né, no dia seguinte do Clássico, o Corinthians também assumiu um papel diferente do que a gente está acostumado dentro de casa. Fechou a casinha, teoricamente ali para explorar um contra-ataque e aproveitou as oportunidades que o Palmeiras acabou cedendo para eles. Isso traz a motivação, a confiança. A gente viu o discurso ali do Romero, a gente viu o discurso ali do Fagner dentro do vestiário. Os caras estão com confiança. E olha, desde o empate entre Galo e Vitória, 2-2, o Carpini tem feito partidas bem interessantes com o Vitória. Então, jogando bem, propondo o jogo, por isso o Vitória se recuperou. O Vitória no deck não faz, não é mesmo, Ciel? Agora o Coringão, né, tá tranquilo aí. Bem ferrado o Vitória jogando fora de casa. E o time tá bem, tá confiante, né? Principalmente alguns jogadores aí que vem se destacando com a camisa do Coringão. Como o Yuri Alberto, ele deu uma virada de chave aí na temporada. O Diego Galo, depois da última partida aí contra o Palmeiras, também está bem confiante e vai ser um jogador muito importante nessa reta final aí que o Coringão está almejando coisas maiores no campeonato. Para esse confronto, o Ramon Dias vai ter alguma dor de cabeça ali na defesa, já que o André Ramalho e o Kaká estão contundidos, e a zaga titular deve ser formada por Félix Torres e Gustavo Henrique, e nas laterais com Fagner e o Matheus Bidu. É importante lembrar que no banco de reservas, o Caetano vai estar disponível e também um zagueiro que é da base do Coringão. Se trata do Renato, que poucos torcedores aí conhecem, mas é uma revelação da base. E aí, torcedor, qual o seu palpite para a Vitória e Corinthians em jogo muito importante aí pelo Campeonato Brasileiro? Comente aí. Vamos fazer aqui algumas informações com relação aos jogadores do Corinthians que estão sendo destaque aí nessa temporada.
Em 2024, o Corinthians já marcou 89 gols e quase 80% deles tiveram a participação direta de 3 jogadores principais. Se trata do Romero, Rodrigo Garra e o Rabeck. Se outros eles acumularam 70 contribuições em gols este ano, sendo 31 de Rabeck, 21 do Garra e 18 do Andy Romero. Esses jogadores aí estão fazendo a diferença para o Corinthians em 2024, hein? Até o Romero entrou nessa lista aí, para apenas destacar que é o maior artilheiro da arena de todos os tempos. E o Rabeck teve um crescimento notável na segunda metade do ano. O Galo, por sua vez, participou de 10 gols e 10 assistências. O seu desempenho foi decisivo no derby da última segunda-feira, em que ele abriu o placar e deu uma bela assistência para o Will Rabeck. O Galo foi muito criticado aí nas Copas, né? Muitas torcidas aí pegando no pé do jogador, mas na minha opinião, injustamente, porque nessa temporada até então, ele vinha sendo o melhor jogador do Corinthians, o mais constante. Se não fosse ele, o Coringão estaria numa situação ainda mais difícil no Brasileirão. O Romero, mesmo sem ser titular absoluto, contribuiu com 14 gols e 4 assistências, somando 18 participações. É isso aí então, rapaziada. Vamos aguardar, torcer para que o Corinthians possa fazer um excelente jogo e trazer os 3 pontos lá de Salvador. E eu vou ficando por aqui. Antes de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo.